Oi, eu sou Fernanda Pantaleão e hoje eu vou fazer um vídeo um pouquinho diferente. Vou trazer aqui para vocês uma explicação relacionada com a publicação da questão número 5, porque tiveram algumas dúvidas em relação à ameação e à herança. Bem, em primeiro lugar, eu vou trazer aqui para vocês sobre o que se referia a questão, né? A gente falou sobre o artigo 1829, inciso 1, que fala assim: a sucessão legítima defere-se na ordem seguinte: inciso 1, aos descendentes, em concorrência com o cônjuge sobrevivente, salvo se casado este com o falecido no regime de comunhão universal ou no da separação obrigatória, ou se, no regime da comunhão parcial, o autor da herança não houver deixado bens particulares. Bem, nesse sentido, o que acontece? Quando nós falamos desse artigo, ele traz uma certa dúvida porque faz entender, né, há um entendimento por algumas pessoas de que os descendentes e o cônjuge sobrevivente, eles vão ser concorrentes na divisão da herança. Bem, só que o que acontece? Não é nesse sentido, porque quando a gente vai ver em relação ao regime de comunhão parcial, ele vai tratar em relação à questão de os bens que sobrevierem durante o casamento, né? Então, vou explicar para vocês como que funciona esse artigo para ficar mais fácil. Vou até mencionar aqui o artigo 1658, que vai falar do regime de comunhão parcial, que ele coloca exatamente que no regime de comunhão parcial comunicam-se os bens que sobrevierem ao casal, na constância do casamento. E aí ele apresenta algumas exceções. Então, o que acontece? Quando nós falamos, eu vou dar um exemplo aqui, inclusive com desenhos, quando nós falamos de regime de bens, de comunhão parcial, as pessoas que são casadas naquele regime de bens, eles vão ter. Então, nós vamos ter aqui a primeira pessoa, que eu vou denominar pessoa A. E nós vamos ter aqui a segunda pessoa, que vai ser a pessoa B. A pessoa A e a pessoa B, elas vão ter cada uma os seus bens particulares, certo? Então, tem aqui os bens da pessoa A e os bens da pessoa B, certo? E aí, quando eles criam o vínculo do regime de comunhão, eles terão os bens comuns ao casamento. E nesse caso aqui, então, são os bens do casal. Até aqui, tudo certo, uma mera revisão, né, consideração em relação aos bens. Agora, eu vou trazer um exemplo que vai estar relacionado com o artigo 1829. O que acontece? Vamos pensar aqui que A e B casaram e, eventualmente, A veio a óbito. Então, o que vai sobrar são os bens dela, né? Os bens de A, os bens do casal e os bens de B para nós nos atentarmos. Vou colocar aqui o valor só figurativo de R$100, para nós entendermos o exemplo. Nesse sentido, A aqui tinha R$50. Os bens do casal eram de R$100. Quando A faleceu, o que vai acontecer? Os bens de A, que eram bens particulares de A, não estão relacionados com os bens de B, mas aqui nos bens do casal, sim. O que vai acontecer? Esses R$100 aqui, eles vão ser divididos para a meação
eles são de direito de B. E, de modo que R$ 50 é direito de B. Nós vamos ter também aqui outros R$ 50 que irão sobrar. Esses R$ 50 vão para os filhos do casal. Certo? Vamos supor que tem aqui 2 filhos, para a conta ficar bem facinha. E aí vamos ter os filhos M e os filhos N. Cada um vai ficar com R$ 25. Certo? Nesse sentido, nós dividimos aqui, então, os R$ 100. Sobrou, nós temos aqui que realizar uma análise dos 50. E aí, esses R$ 50 entrarão para a minha ação e serão, então, divididos em 3. Por quê? Ele vai para B, para M e para N. Agora, se não tivesse R$ 50, se não tivesse qualquer bem particular de A, isso aqui não aconteceria. De modo que B receberia a meação, que é direito, enquanto que os filhos ficariam com o restante dos valores. Então, quando a gente fala dessa concorrência, nesse artigo 1829, a gente entende que o legislador, ele entendeu que, vindo a óbito, né, ocorrendo o falecimento e tendo alguém um cônjuge, o cônjuge e os descendentes irão dividir a herança. Mas herança é diferente de meação. Porque a meação, né, porque no regime de comunhão parcial, se o autor da herança não tiver deixado bens particulares, significa que o sobrevivente somente vai receber herança se existir. Se não há qualquer bem particular, ele vai receber o seu direito de meação. Certo? Ficou um pouco mais fácil? Qualquer dúvida, pode mandar mensagem.